qual será o melhor tipo de base? Uma base de cena ou uma base de referência? Vamos falar um pouquinho sobre isso para saber qual que é uma, qual que é outra? Então bora pro vídeo! Então, gente, aqui no meu Canto Nerd, eu faço dois tipos de bases diferentes, tá? E isso interfere totalmente em todas as fases de produção da base. Por isso que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Eu faço bases tanto de cenas que são relativas a alguma cena do filme. Então, por exemplo, essa daqui, né? Então, tem cenas do Edward no jardim. Então, ele tem toda uma estrutura complexa para poder fazer ali referência àquela cena do jardim, certo? Então essa aqui é uma base de cena, tá vendo? Mas também tem a possibilidade de você fazer uma base só de referências. Então é uma base um pouquinho mais simples, ó, que essa daqui do Beetlejuice, que não é uma cena assim totalmente específica, que lembra de uma cena X específica, mas ela tem referência de várias partes do filme, ou às vezes de uma parte do filme, mas tem várias referências, tá? Então é diferente. Por exemplo, essa cena aqui, se você for ver no filme, a cena que aparece esse toy é muito complicado, né? Tipo, de fazer a cena onde aparece esse personagem. Ela é rápida, não tem tantos elementos que eu possa colocar. Então eu fiquei pensando, como eu vou fazer um cenário, uma base para esse toy? Complicado, né? Não é tão simples como parece, como os outros, por exemplo. A cena é muito rápida. Então, o que eu fiz? Eu peguei elementos variados do filme. Então, eu coloquei a parede de tijolos, que é uma coisa que aparece, né? Quando eles entram lá no mundo espiritual. O piso, que é lá igual do mundo espiritual lá, que é todo quadriculado. Eu sombreei com esse verde aqui meio, né, fluorescente, porque aparece esse tom verde na hora. E para fazer a decoração, eu coloquei elementos do filme. Então eu coloquei as esculturas, né, que aparecem no filme lá, que começa a perseguir os personagens no final. Coloquei a máquina fotográfica. Coloquei aqueles camarões que eles dançam lá, que eles comem e dançam. E também coloquei o livro, né, eu fiz a impressão do livro, ó. Você pega, coloca o nome do livro lá no Google e escreve impressão, aparece a capa, assim. Coloquei, diminuí ele no Word e coloquei ele para fazer decoração aqui também. Então essa daqui é uma base de referências, tá? E essa aqui é uma base de cena, é uma cena, é um cenário mini aqui, tá? Então isso interfere muito, essa leva muito mais tempo, principalmente de execução. Essa aqui leva mais tempo de planejamento. É diferente, né? Tipo, essa leva mais tempo de execução porque a estrutura é mais complexa. Mas essa aqui precisa planejar melhor. Tipo, eu tenho que ver mais cenas, mais decorações. E eu tenho que pensar nas cores, no que vai combinar. Então, as duas são diferentes, tá? Mas é bem legal. Quais são as vantagens e desvantagens de uma pra outra? Essa daqui, gente, combina com qualquer toy. Qualquer personagem vai combinar com esse aqui. Então eu posso colocar todos os personagens do filme numa base de referência, porque ela faz referência a várias partes do filme, então vai ficar legal. Agora, quando é uma base de cena, já é mais limitada ao personagem que você tá fazendo. Aqui, ó, eu fiz as duas, tá vendo? Eu fiz as duas bases, eu fiz uma base de cena, essa daqui é a cena que eles aparecem em Saturno, não é a cena do Pop, tá? O Pop não aparece nessa cena daquele jeito, com aquele formato, né, que eles estão assustadores. Mas eu queria mostrar pra vocês como seria uma base de cena, né? Essa daqui, que é a base da cena de Saturno, que seria legal se eu pudesse pôr a porta aqui, flutuante, mas não deu, não tem espaço pra ela. E aqui uma base de referência, ó. Tá vendo? Nesse caso, combina, né, com outros personagens essa base aqui, mas ela não tem referência exata ao boneco, tá? Nesse caso aqui, que é o personagem que eu tô fazendo a cena. Eu vou mostrar pra vocês aí a diferença entre as duas possibilidades das bases. Para fazer a base de cena do Edward, eu peguei várias referências de vários ângulos do castelo, tanto da parte de jardinagem até mesmo a textura e as partes assustadoras do castelo, e fiz um mix para poder montar a base de cena. Para fazer a base de referência, como vocês já viram, ela não tem exatamente a aparência de uma cena. Mas para poder montar uma referência ao castelo, eu peguei vários elementos de várias partes que aparecem no filme O Castelo e juntei na base. Assim é possível usar qualquer personagem que apareça no castelo que vai combinar.
Vai que eles fazem o pop do pai do Edward ou também da senhora que entra lá no início. Como o meu pop aparece com esta roupa só na parte do castelo, por isso que eu decidi fazer essa base de referência. Mas você poderia fazer várias outras partes do filme colocando vários elementos. No próximo vídeo, vou explicar para vocês como que eu escolho entre uma base de cena ou uma base de referência. Então já ativa o sininho aí para vocês não perderem. E aqui para mostrar para vocês com o pop. Fica bem bacana, tanto uma quanto a outra. Aí vai variar de gosto mesmo. E até se você tiver outros pops. Para a base do Willy Wonka também fiz os dois tipos. Na base de cena, tentei seguir o máximo das referências de quando ele caminha pela fábrica. Mas como eu fiz na base do Edward, eu gosto de mixar as partes. Eu coloquei o cogumelo, que eu acho mais bonito, quando aparece aquela senhora comendo a parte branca. E também coloco a minha parte favorita do filme, que é quando ele tá comendo a xícara. Por isso que vocês estão vendo essa parte da cena na base. Já na base de referências, coloquei vários elementos do filme como um todo. A balinha interminável, o ovo do ganso, também coloquei a bebida voadora, o óculos da Wonka Visão, entre outros elementos. E aqui estão as duas bases. A vantagem é que elas vão combinar com vários personagens do filme, mesmo que eles estejam com roupas diferentes, principalmente na base de referências. E aqui, a base do filme do Beetlejuice. Como eu já tinha mostrado para vocês lá no início, essa aqui é uma base de referência, que tem vários elementos do filme, e essa seria uma base de cena, que eu tentei seguir a cena de Saturno. Nesse caso, vai combinar com os dois personagens, e dá até para colocar o Besouro Suco. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal também, e se você tiver alguma ideia ou quiser saber alguma coisa, manda pra mim. Aproveita e ajuda a Deia, né? Curte e compartilha esse vídeo aí pra dar uma força pro canal. Já ativa o sininho pro próximo vídeo. Um beijão e obrigada por assistir!